abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 13. Eu quero falar um pouquinho mais com você a respeito desta realidade que são as batalhas, que são as lutas espirituais, que do modo geral todos nós enfrentamos. Mas existem casos específicos que precisam de um cuidado especial, de um cuidado mais intensivo. Né? E o que eu convido você é a refletir. Né? Eu sei que para tudo existe exceção, mas eu peço que você reflita, analise, pense, porque tudo isso é importante. Tá bom? Encontrou? Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Eu queria que você acompanhasse comigo. Lucas 13, 10. Bom, o título é A Cura de uma Enferma, ou de uma Mulher Enferma. O texto diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, ou Jesus vendo a mulher, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Bom, então veja, amiga e amiga, num dia de sábado, o nosso Senhor Jesus estava numa sinagoga, num templo judaico. E ele estava ali pregando, né, a palavra de Deus, o evangelho, né, as boas novas para os judeus. E apareceu uma mulher judia, porque se ela não fosse judia, ela não poderia ir ao templo, ela não seria aceita no templo, porque numa sinagoga, naquela época, né? Hoje já deram uma abertura maior, mas naquela época, uma mulher, ela não poderia participar do culto a Deus junto com os homens, não poderia. As mulheres, elas tinham locais separados, elas tinham dias separados, mas a Bíblia diz que essa mulher judia, ela foi até Jesus. Né? O problema dela, o desespero dela era tão grande que ela foi até Jesus. Ela foi até lá para, para ouvir Jesus falar, para ser abençoada. E essa mulher judia, religiosa, ela tinha um problema. Ela, há 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Não tinha jeito. Mas a Bíblia diz, né, aqui no versículo 11, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Então veja, o caso dela não era uma enfermidade, mas era um espírito de enfermidade. É importante você entender isso, porque nem todo problema de saúde
é um problema espiritual. Tá certo? Nós não podemos generalizar. Por quê? Qualquer pessoa está sujeita a ter problema de saúde. Não é verdade? Qualquer pessoa. Tem pessoas que têm problemas que são genéticos. Tem pessoas que têm problemas de saúde que foi um descuido dela, né? Foi uma falta de prevenção, uma má alimentação, um acidente, enfim. Muitas coisas, muitos fatores podem gerar um problema físico. A idade, por exemplo, ela é uma grande inimiga nossa, né? Porque quando a gente envelhece, quem é que está envelhecendo na verdade? Todo o nosso corpo. O cabelo está envelhecendo, os olhos estão envelhecendo, a pele está envelhecendo, cada órgão do nosso corpo está envelhecendo, está tudo envelhecendo, não é? E se começa a envelhecer, é natural que dê problema, não é verdade? Nós podemos usar nossa fé, sabe, para mudar essa situação, mas a questão física, ela é uma questão que nós precisamos saber lidar com isso. Porque se nós levarmos para o lado que toda doença, todo problema é espiritual, então nós vamos cometer certamente injustiças com as pessoas. Por quê? Porque nem toda doença, nem toda enfermidade é um problema espiritual. Não é verdade? Nem todos. Eu tô sujeito a ficar doente, você está sujeito a ficar doente, todos nós estamos. Agora, o caso dessa mulher aqui, dessa senhora, não era um problema de saúde. Não era uma doença. Era um espírito de enfermidade que havia entrado na vida dela. E aquele espírito de enfermidade, quando ele entrou no corpo dela, ele encurvou o corpo dela. Também não quer dizer que toda pessoa que tenha problema de estar encurvada seja espiritual. Também não estou dizendo isso. Tem casos e casos, né? A gente precisa analisar de uma forma mais abrangente. Essa senhora tinha um problema espiritual. Veja, como que nós identificamos um problema espiritual? Uma pessoa, ela vai ao médico porque ela está doente, não é? Ok. Ela vai, o médico vai ouvi-la e certamente ele vai orientar a pessoa a fazer alguns exames. Exame de sangue, exame de urina, exames de fezes, ressonância magnética, tomografia, etc, 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 etc. Ora, quando a pessoa ela tem um problema físico, então no exame vai aparecer o problema. O exame vai constatar o problema e aí o médico vai orientar a fazer o tratamento que deve ser feito, né? O cuidado médico deve ser observado. Ok, perfeito. Agora, o problema é quando uma pessoa ela tem um problema de saúde, ela tem um problema físico, sente dores, sabe? E ela vai no médico, faz exames, e os exames, eles não detectam o problema. Os exames, sangue, urina, todos os exames, o médico diz assim, olha, os exames não constam nada. Pelos exames, você não tem nada. Mas o médico, ele precisa dar uma resposta para o paciente. Aí ele diz o seguinte, olha, isso pode ser um problema psicológico, né? Você pode estar enfrentando um problema psicológico, isso pode ser um trauma, né? Enfim, uma série de... Ele tem que dizer alguma coisa. Mas o que nós não podemos fechar os olhos é que nós podemos estar lidando com um problema de ordem espiritual. E quando o problema ele é espiritual, quando a pessoa ela está enfrentando aquele problema e aquele problema é de ordem espiritual, o único jeito de resolver aquele problema é usando as armas deixadas pelo nosso Senhor Jesus, que é a fé e a oração. E foi assim que Jesus libertou aquela mulher, que estava, como ele disse aqui, né, no versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Quer dizer, ela estava cativa, ela estava presa, ela estava dominada. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, tá vendo? Ela era uma judia, era filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então veja, essa mulher, filha de Abraão, judia,
ela tinha um problema espiritual. Ela estava prisioneira há 18 anos daquele espírito. Jesus chama aqui Satanás. Estava presa por Satanás há 18 anos. E essa mulher, ela nunca iria resolver aquele problema se não fosse através da obra do Senhor Jesus na vida dela, a obra da fé, a obra de Deus. Você compreende, amiga e amiga? Então, existem muitas pessoas que são pessoas religiosas, são filhas de Deus, são pessoas de fé, mas que elas não atinaram ainda para essa realidade, que ela está enfrentando uma luta espiritual. Eu acredito que até a maioria dos casos são problemas que as pessoas trazem lá do passado. Por exemplo, eu posso perguntar assim para você, amigo, amiga, lá no passado, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, você chegou a frequentar a Casa dos Espíritos? Algum centro, aonde você conversava com o espírito, aonde alguém lá recebia espíritos? Participou daquelas sessões de acender vela, sacrificar animais, galinha, essas coisas todas? Você chegou a participar de alguma coisa assim? Você consultou com uma médium? Consultou? Você fez algum trabalho? Chegou em benzedeira? Fez simpatia, essas coisas todas? Fez? Então. Você já chegou a conversar com um espírito no corpo de alguém? Lá no centro? Tomou um passe, por exemplo? Já? Então. Isso lá atrás. Há 40, 50 anos atrás. Amiga e amiga, não se admire de eu falar para você. Você pode estar hoje sofrendo com um espírito de enfermidade há 40, 50 anos atrás. E apesar de hoje você não se envolver mais com estas coisas, você abandonou isso, deixou isso para trás, não quer dizer que os espíritos abandonaram você. Por isso que a igreja, ela precisa ter um dia da semana para fazer a oração da libertação. Porque senão a pessoa vai se tornar filha de Abraão e vai continuar escravizada por Satanás. Vai continuar. Por quê? Porque Jesus impôs a mão sobre aquela mulher e expulsou o mal, libertou ela de Satanás. O Senhor Jesus arrancou aquele mal daquela mulher, mandou embora, libertou ela. Ela estava cativa, ela estava prisioneira, e Jesus então arrancou aquela mulher das mãos de Satanás, mandou aquele mal embora, tirou aquela mulher do poder do mal. E a mulher se endireitou. O corpo da mulher se endireitou. Ela ficou livre daquela prisão, daquele espírito de enfermidade que não a deixava há 18 anos. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que desde que ela se conhece por gente, é doente. É doente, 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 vive em médico, vive em hospital, vive sob tratamento, sabe? Sofre, 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 sofre. E ela não entende por quê. E o pior que eu te falei, não é um problema genético. Pode nem ser um problema de saúde. A pessoa, ela pode falar assim, pastor, eu já fiz todo tipo de exame. Todo tipo de exame eu já fiz. E olha, os médicos não sabem explicar para mim o porquê que eu sofro tanto. Por que eu estou sempre enfrentando problema de saúde? Então, amiga e amiga, é importante que você, sabe, desperte para essa realidade. Você pode estar enfrentando um problema de saúde. Essa mulher aqui, que eu li com você na Bíblia, ela tinha um espírito de enfermidade. Mas ela poderia, por exemplo, estar com um espírito de depressão. Ela poderia estar com um espírito, por exemplo, de medo. Poderia? Ela poderia estar com um espírito de miséria, que não deixa a vida financeira se levantar, não deixa a vida profissional, sabe, se estabelecer. Ela poderia estar carregando com ela um espírito de solidão, que a pessoa não consegue acertar a vida sentimental. Não consegue. Ela não consegue parar com ninguém. Não consegue.
casa uma, casa duas, casa três, casa 4 vezes, sabe? Não consegue dar bem, não acertar no casamento, ou então não consegue parar com o namorado, não, sabe? A pessoa, ela tem alguma coisa que atrapalha a vida sentimental dela, não dá certo. A pessoa tem tudo para ser feliz e não consegue. A pessoa ouve vozes, vê vultos, tem medo, tem depressão, tem angústia, tem uma tristeza, sabe, profunda no coração, por nada. Ela tem aquela tristeza que ela não sabe de onde vem. Então, existem pessoas que ela enfrenta uma luta espiritual, uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual está causando um monte de problemas na vida dela, na família dela, na casa dela. Então, agora, se a pessoa não abrir os olhos para isso, o que vai acontecer? Ela vai ficar lidando com isso como se tudo isso fosse natural. Coisas da vida. Ela vai passar a vida toda dela em tratamento, tomando remédio, fazendo tratamento, tomando remédio, por um problema que não é físico. Veja, eu não sou contra, não sou. Pelo contrário, eu aconselho que você procure o médico. O médico vai fazer os exames, o médico vai orientar a fazer o tratamento. Eu não sou contra, eu sou a favor. Faça as prevenções que você tiver que fazer. Né? Eu faço prevenção. Né? Eu vou ao médico, faço prevenção quando é necessário. Por quê? Porque é importante, a idade vai chegando, você precisa tomar alguns cuidados. Né? No caso do homem, ir no urologista, no caso da mulher, no ginecologista, enfim, aquilo que for necessário. Isso é importante. É importante. O que eu estou dizendo é que tem pessoas que elas estão lutando contra um problema que não é um problema físico, não é um problema para médico, não é um tratamento. Esses dias eu conversei com uma senhora na igreja e ela, muitos anos atrás, ela foi ao médico. Ela foi fazer estava com um problema de saúde e ela foi até o médico. O médico examinou. Olha, o médico foi tão sincero com ela, o médico foi tão honesto com ela que ele falou assim para ela: senhora, posso lhe dar um conselho? Posso lhe dar um conselho? Procura ajuda. Perdão, não foi uma mulher, foi um senhor que falou comigo na igreja, foi um homem. O médico falou para ele assim: olha, posso lhe dar um conselho? Procure ajuda espiritual. O seu caso não é para medicina. Olha só, o médico falou isso. Deveria ser um médico cristão. Porque o próprio médico percebeu que ele estava lidando com algo muito estranho. Muito estranho. E ele chegou à conclusão: procura ajuda espiritual. Olha só para você ver. E às vezes a própria pessoa que está com problema, que está lutando, ela não consegue enxergar que aquele problema que ela está enfrentando de saúde, no casamento, na família, financeiro, espiritual, sentimental, é uma batalha espiritual, é uma luta espiritual. E só tem um jeito de resolver isso. É usando o poder e a autoridade do nome de Jesus. É orando por você. É você se submetendo à oração da libertação. Para que através da oração a gente possa ordenar aquele mal sair da vida das pessoas. E aí, na medida que aquele mal vai saindo, a pessoa então ela vai percebendo que a saúde dela começa a se recuperar, ela começa a ficar bem de saúde, sabe? As coisas em casa começam a melhorar, ela começa a ficar mais animada, mais para cima, né? Começa a dormir melhor, não tem mais pesadelo, ela não ouve mais vozes, né? Aquelas vozes estranhas, ela não vê mais vultos, o medo acaba, ela consegue, diante dos problemas, ter uma outra postura. Então ela percebe que está acontecendo algo com ela. E o que está acontecendo? É a libertação. Né? A pessoa vai se libertando, vai se aproximando de Deus, vai se apegando com Deus, vai se libertando, vai se apegando com Deus, e a vida da pessoa então começa a mudar. Agora, quando o problema é espiritual, não tem outro jeito. O único jeito é você vencer espiritualmente. Para isso tem que orar e para isso você tem que se voltar. Jesus estava na sinagoga, a mulher foi até a sinagoga. Você tem que ir até a igreja, porque alguém vai ter que impor a mão em você, alguém vai ter que orar por você para mandar aquele mal embora.
Como Jesus fez. Jesus não impôs a mão sobre a mulher? Não libertou ela? Então, Jesus também nos deu autoridade para fazer isso. Por isso que na sexta-feira, por exemplo, nós temos a reunião da fé, que é uma reunião de oração pela cura, para quem tem problema físico, de libertação para quem tem problema espiritual, de oração pela família, de oração pela vida financeira, de oração pela vida sentimental, enfim, é uma reunião de oração, justamente para que a gente possa libertar a pessoa do mal. Nós temos feito de sexta-feira o corredor dos 12 apóstolos. Claro que os obreiros não são apóstolos, são obreiros, mas eles estão representando a autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né? Porque ele deu autoridade aos 12, depois aos 70 e deu autoridade para a igreja. E hoje nós temos essa autoridade para que em nome de Jesus a gente possa orar para mandar o mal embora, para libertar você, para desfazer o mal, desfazer a inveja, desfazer as obras malignas, sabe, desfazer os problemas, sabe, desamarrar a sua vida. Jesus nos deu autoridade para arrancar o mal da sua vida, para que a sua vida possa seguir em frente. Tá bem? Então, olha, nós queremos ajudar você. Se você quer a nossa ajuda, então, nesta sexta-feira, eu convido você a estar conosco, 19h30, 7h30 da noite. Na rua Pedro Gonçalves, 1136, na nossa igreja Graça e Verdade, a Igreja da Restauração. Uma reunião de oração. 12 orações, o corredor das 12 orações, né? Nós formamos um corredor de oração. Nós vamos amanhã, na sexta-feira, nós vamos nos humilhar na presença de Deus para pedir ajuda para Ele. Depois vai passar pelo corredor e nós vamos terminar orando ao pé da cruz. Uma oração ao pé da cruz, a cruz da vitória. Então, eu convido você a participar. Pegue um pedaço de papel, uma folha em branco, escreva os seus problemas, suas lutas, seus desafios, sua batalha espiritual, escreva e vamos colocar o pé da cruz nesta sexta-feira. Inclusive, o problema financeiro, você pode escrever também, que nós vamos orar. Combinado? Então, amiga e amiga, pare de sofrer. Não fique lutando com as suas forças. Você precisa da ajuda de Deus.